Vamos lá. Joga duro. Convida os amigos, né? Vamos jogar duro. O prof tá sumido. Vai convidando os amigos, né? Convida os amigos. Alô, você. Vamos jogar duro, hein? Convida os amigos. Bacana. Sábado, nosso aulão lá em Goiânia, né? 27 de agosto, em Goiânia. Dia 3 de setembro, jogando muito duro lá em Manaus. Bacana? Alô, Adelantes de Manaus. Aquele abraço, né? 3 de setembro, estaremos na área, lá em Manaus, jogando muito duro. Bacana? Convida os amigos, né? Eu vou jogar muito duro agora com o delito de roubo. Você pode ter certeza. Legal? É isso aí, né? Vamos jogar duro. Top aula de sábado, né? Os adelantes aqui do DF, nós jogamos muito duro no aulão de sábado, né? Foi nível pesadão, né? É isso aí. Foi demais, né? É por isso que o prof estava sumido, né? Eu fico sumido. Quando eu vou ministrar um aulão, eu fico sumido, porque eu fico estudando, né? Jogar duro. Convidou os amigos. Legal, legal, legal. Joga duro. Aí tá certo. Cara, cadê o lance do ar-condicionado aqui? O controle. Aí, ó. Tá vendo? Esqueci. Professor, fica na Zuc Caverna. Zuc Caverna, né? Pensei que vai esquentar. Se esquentar, eu levanto aqui. Pego lá o controle. Alô, você! Samia! Samia jogou duro lá no aulão, né? Sábado. Bacana, bacana, bacana. Jogando duro, né? Saudade de vocês. Voltando aqui, né? Olha que eu estou assim um pouco sumido, né? Porque eu estou muito concentrado, venho ministrando, melhor dizendo, diversos aulões aqui em Brasília. Perceba bem, jogamos muito duro no sábado passado, agora aqui em Brasília. E foi isso, né? A gente desenhou e partiu para o ataque. Legal? Bacana. O que acontece? Aulão agora, né? Sábado agora, um aulão top lá em Goiânia, no dia 27 de agosto. Dia 27 de agosto. Nós ainda temos algumas vagas, tá? Aí você tem que ligar para o número 062 9854 130 31. 062 9854 130 31 para o aulão de Goiânia. Aí o colega está perguntando se é gratuito, né? A gente já faz esse trabalho gratuito aqui no Periscope, né? Aí tem que quebrar o galho do prof. O prof vai sair de Brasília e vai lá para Goiânia, um aulão presencial, né? Aí não tem como ser gratuito, né? Gratuito é você vai ter uma aula agora top comigo aqui gratuita, tá certo? Mas lá não, né? Lá aí tem que ajudar o prof chegar, pagar gasolina, pro prof chegar lá, senão fica complicado, né? Legal, bacana, tranquilo. Vamos lá. Zuc Fera, né? Bacana. Né? Tem um pedágio, tem que ajudar o prof, né? Aqui você agora vai ter uma aula de graça, 0800, e eu vou jogar duro aqui que eu não economizo informações.
Bacana. Outra coisa que eu quero falar para vocês, pessoal de Manaus, eu estou chegando, né, lá na linda cidade de Manaus no dia 3 de setembro, não é isso? 3 de setembro, legal? Pessoal de Manaus, professor, eu quero participar desse aulão de Manaus. Esse aulão de Manaus vai ser top, porque eu vou fazer o delegado do Pará, vou fazer o agente do Pará, quero fazer também a Polícia Civil lá do estado de Goiás. Então, como eu faço? Aí você que é de Manaus tem que entrar em contato com o telefone 092 98403 8043. 092 98403 8043. Beleza? Tranquilo? Entre em contato com esse número aqui, quem mora em Manaus. Legal? Para participar do nosso aulão lá em Manaus. Bem, falei de Manaus. Goiânia, repetindo, quem quer participar do nosso aulão de Goiânia, sábado agora, né? Poucas vagas, lá no auditório da Universidade Federal de Goiânia. Veja então, tem que entrar em contato com o telefone 061 9854 130 31. 062, né? 9854 130 31. Bacana? Isso. O aulão lá de Goiás, isso. Bacana? Legal, então. Legal, né? Cara, cadê o meu controle aqui do ar-condicionado? Porque eu estou com medo de esquentar o telefone. Legal? Deixa eu aqui achar rapidamente o controle. Segura aí. Vamos jogar muito duro. Legal! Agora sim, né? Aqui não, né? Joga logo aqui, ó. Pronto. Quero ver esquentar esse telefone, né? Jogo logo duro, eu não dou mole. Jogo duro. Vamos lá. Você é doido, né? Eu sou um pouquinho doido. Vamos lá então. Roubo, artigo 157. Perceba bem, o artigo 157, né, veja que o roubo é um crime, né, contra o patrimônio, bacana, tranquilo. Vamos lá então, artigo 157, subtrair coisa alheia móvel, subtrair coisa móvel alheia, bacana, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência à pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzida a impossibilidade de resistência da vítima, né? Possibilidade de resistência da vítima. Bacana. O que você tem que ficar esperto, né, quando eu começo a tratar do delito de roubo? Perceba bem, delito de roubo, né? Veja que eu tenho como meio de execução o emprego da grave ameaça ou da violência à pessoa. Perceba que o roubo é um crime complexo. Crime complexo por quê, professor? Perceba, o roubo ele é formado, veja bem, do constrangimento, ou melhor dizendo, da subtração, beleza? Da subtração, né? Veja, do furto, não é isso? E você pode ter a violência, ou seja, ocasionando uma lesão corporal, bacana, e você também tem um delito, pode ter também um delito de ameaça. Então veja, furto mais a violência ou furto mais a ameaça, legal? Furto mais a violência ou furto mais a ameaça. Então perceba, é um delito complexo, Legal. Quando eu trabalho com alguns autores, entendem que seria furto mais o constrangimento também, beleza, tá? Legal, também pode ter esse raciocínio. Bem, quando eu trabalho com a grave ameaça, perceba, eu estou falando da vice-compulsiva. Ameaça, veja, é aquela promessa da prática de um mal grave, né? Veja, é muito importante, né, quando eu trabalho com a grave ameaça, veja, a grave ameaça ela é utilizada para provocar um temor à vítima, não é isso? Para provocar um temor à vítima
e esse temor vai facilitar a subtração da coisa. Legal? Bacana. Eu posso lançar a mão também da violência, né? Eu posso lançar a mão também da violência. Veja que quando eu trabalho, né, quando eu faço alusão à violência, eu estou fazendo referência à vis absoluta, também chamada de vis corporalis, né? Vis absoluta ou vis corporalis, ou corporalis é o outro nome, né, que você dá à violência. Perceba que a violência é contra a pessoa, né? A violência é contra a pessoa. É importante, né? E agora a gente já começa a entrar em casos concretos. Perceba então, o Tício está caminhando pela rua e o Mévio vai dar uma trombada no Tício. Dá uma trombada no Tício e subtrai a coisa. Será que eu tenho um roubo ou eu tenho um furto? Será que a subtração, né, com o emprego daquela trombada, né, na vítima, deu uma trombada e puxei a carteira da vítima. Será que eu tenho uma violência aí? Será que esse contexto caracteriza furto ou roubo? Comecei a jogar duro com você. Eu comecei a jogar duro com você porque, perceba bem, quando eu trabalho, quando eu falo, né, em relação à trombada, veja, eu tenho 3 correntes doutrinárias. Primeira corrente, tá? Defendida inclusive pelo professor Nuss, entende que a trombada, veja, é uma forma de violência. O Nuss ainda fala, olha, não há que se falar em graus, né? Em graus de violência. Bacana? 157 fala violência. Então, se o agente ele deu uma trombada na vítima e subtraiu a coisa, perceba, para o Nuss está caracterizado o delito de roubo. Para o Nuss está caracterizado o delito de roubo. No outro giro, o professor Rogério Greco, entende diferente. Para ele, você tem que verificar se a violência, né, ela foi utilizada, se aquela violência, né, ela foi utilizada se essa violência ela recaiu, né, na vítima, veja, para a subtração da coisa. Né? Então, ele diz o seguinte, olha, se você deu uma trombada e essa trombada, na verdade, tinha uma finalidade, né, de provocar de distrair a vítima, tá certo? De distrair a vítima, deu uma trombada, a vítima se ligou, ele foi e puxou a carteira, veja que eu teria o delito de furto e não roubo. Beleza? Nesse contexto segue o professor Rogério Greco. Bem, uma terceira corrente, que é a corrente, inclusive, que o STJ adota, entende que depende da situação. Pois bem, se o agente ele lança a mão, né, dessa trombada para subtrair a coisa, veja, e se quando ele deu essa trombada na vítima não provocou qualquer tipo de lesão, perceba, o delito materializado é o furto. Legal? Primeira corrente doutrinária, entendendo que se deu uma trombada na vítima e não provocou qualquer tipo de lesão, a finalidade, na verdade, era ali distrair a vítima. Perceba, eu tenho o delito de furto e não de roubo. Legal? Bem, num segundo posicionamento, numa segunda vertente, né, veja que essa corrente, ela analisa o caso concreto. Veja, ora, se o agente deu uma trombada na vítima e essa trombada provocou lesões corporais, né, via de fato, veja que eu tenho o delito de roubo. Bacana? Então, a corrente majoritária é aquela que analisa, a que indica que você deve analisar o caso concreto. A trombada provocou lesão na vítima? Não provocou, ela foi utilizada simplesmente para distrair a vítima? Sim, eu tenho aí o delito de furto. A trombada provocou lesões corporais na vítima? Né? Provocou lesões corporais leves na vítima, via de fato? Sim, eu tenho um delito de roubo. Legal? A terceira corrente, na verdade, ela diz o seguinte, olha, você deve analisar o caso concreto.
Beleza? E essa terceira corrente que coloca, né, a trombada numa órbita em que o intérprete deve analisar o caso concreto, veja, é a corrente que você leva para a sua prova, ou seja, é a corrente do STJ. Beleza? Então a primeira corrente é o professor Nusse, entendendo que seria furto, né? Entendendo que seria furto. Uma segunda corrente do professor Greco, ou melhor, uma primeira corrente do professor Nusse, entendendo que seria roubo, beleza? Porque o 157 fala violência, ele não criou aí graus de violência, beleza? Não são espécies de violência, graus, melhor dizendo. Uma segunda corrente, que é do professor Greco, veja, ele diz o seguinte, olha, a finalidade, né, foi distrair a vítima. A violência ela não foi empregada para a subtração da coisa, a violência foi empregada para distrair a vítima. Portanto, é furto, né? Segunda corrente, professor Greco. Legal? E eu tenho uma terceira corrente, que é a do STJ, que diz o seguinte, ó, depende do caso concreto. Se a trombada ensejou lesões corporais, ou vias de fato, perceba bem, eu tenho roubo. Se a trombada não ensejou lesões corporais, foi aquela trombada realmente com a finalidade de distrair a vítima, eu tenho furto. Legal? Então, bacana? Então é bom, né, você ter essas três correntes doutrinárias aí no seu caderninho, né? Bacana, então. Eu continuo a jogar duro porque agora eu vou falar de arrebatamento. Arrebatamento. Bacana? Arrebatamento. Legal. Arrebatamento. Veja que quando eu falo de arrebatamento, eu estou falando daqueles objetos, né, que se encontram no pescoço da vítima, né? Por exemplo, o cordãozinho lá, tal, da vítima e tal. Será que o agente que puxa aquele cordão, será que há que se falar na materialização do delito de roubo? Sim ou não? E aí? Sim ou não? Não é isso? Será que essa puxada do cordão caracteriza, né, uma violência? Perceba bem. Veja, uma primeira corrente fala o seguinte, olha, essa questão do arrebatamento deve ser analisada. Por quê? Veja que a violência, quando você raciocina com arrebatamento, essa violência recai no objeto. E 157 diz o seguinte, perceba bem, é violência contra a pessoa. Então, se a violência recai no objeto, não há que se falar em roubo e sim em furto, primeira corrente entendendo dessa forma. Primeira corrente entendendo dessa forma. Então, quando a gente puxa o cordão da vítima, a violência recai no objeto, ou seja, no cordão. A vítima pode ser atingida, pode sofrer algumas lesões, sim, mas veja que vai ser de uma forma, vai ser por repercussão, ou seja, vai ser vai ser de uma forma reflexiva. Então, veja, não há que se falar, né? A vítima é atingida por reflexo. Mas a violência foi aplicada à coisa. E no roubo a violência tem que ser, né, a violência direcionada à pessoa. Então a primeira corrente fala o seguinte, se a violência ela recaiu no cordão, né, no objeto, eu tenho aí o delito de furto e não de roubo. Uma primeira corrente doutrinária nesse sentido. Uma segunda corrente, que é a corrente que você vai levar para a sua prova, a corrente defendida pelo STJ, diz o seguinte, olha, não interessa, né? Não interessa se a violência, volta aqui para mim, isso não é hora, né, de ligar para o Zuc, que o Zuc está aqui jogando duro. Não interessa se a violência atingiu o objeto, né? Veja que quando ele puxa o cordão da vítima, veja, a vítima acaba sendo atingida aí, por repercussão, não é isso? Veja, a vítima acaba sendo atingida, não é isso? Até por uma questão de um ato reflexo, legal? Então, há sim o delito de roubo, legal? Não há que se falar em furto, beleza? Essa é uma segunda corrente, inclusive, capitaneada aí, lá pelo STJ. Bacana, tranquilo. Pega o 157, aí no seu código, vamos lá no 157.
157 diz o seguinte: subtrair coisa móvel alheia para si ou para outro, mediante grave ameaça ou violência à pessoa, ou depois de havê-la por qualquer meio reduzida à impossibilidade de resistência. Veja então que quando eu falo do 157, né, eu vou chamar aqui de roubo próprio, beleza? O caput. Veja que eu tenho dois tipos de violência. Eu tenho uma primeira violência, beleza? Aquela violência que o agente provoca uma lesão corporal, ou seja, aquela violência que você visualiza, eu vou chamar essa violência de violência própria. E eu tenho uma segunda violência, tá certo? É uma violência que eu chamaria de uma violência invisível. Por quê? Materialmente você não consegue enxergar essa violência, mas ela existe. Ela existe. É o que eu vou chamar de violência imprópria. E a violência imprópria, veja, ela está aqui, né? Na segunda parte, quando o dispositivo menciona ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzida a impossibilidade de resistência. Então, quando o agente ele reduz a impossibilidade de resistência da vítima, perceba, ele emprega uma violência imprópria. Veja que quando eu falo de violência imprópria, eu posso dar exemplos, né? Veja, então, o Tício, quando ele coloca lá uma substância no copo da mévia, né? A mévia acaba adormecendo e ele aproveita para subtrair a coisa. Olha aí, eu tenho roubo, né? E não furto, porque, veja, eu tenho aí a aplicabilidade da violência imprópria, não é isso? O Tício também, veja, ele aproveita, né? E que a mévia foi ao banheiro, tá certo? Estava conversando com a mévia na sala, a mévia foi ao banheiro, sabe o que ele fez? Ele trancou a porta do banheiro e enquanto a mévia ficou presa lá dentro do banheiro, ele subtraiu os bens do interior da casa dela. Veja que o exemplo sempre que você leva para sua prova é a questão lá do sonífero, não é isso? Coloca lá a substância, o Boa Noite Cinderela, o cara adormece, subtrai a coisa. Eu teria um roubo, não é isso? Com violência imprópria, não é isso? Mas perceba bem que eu posso ter uma outra forma, né? Não se prende a esse exemplo, né? Da questão lá do sonífero, né? Da questão do Boa Noite Cinderela. Porque, veja, o agente, né, ele reduz a capacidade. Veja, olha só o que diz o 157, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzida a impossibilidade de resistência. Ele reduz a impossibilidade de resistência da vítima. Legal? Então, a mévia, quando ela foi ao banheiro e o Tício fechou a porta, reduziu a possibilidade dela resistir àquela ação. Eu tenho aí roubo e não furto. Beleza? E quando eu falo de violência imprópria, perceba que aquela situação de vulnerabilidade, né? Aquela situação de redução da possibilidade de resistência, veja, deve ser provocada pelo agente que pratica a subtração. Joguei duro. Eu joguei duro porque se o Tício chegou no local e a mévia já estava embriagada e ele aproveitou para subtrair os seus pertences, perceba que não há que se falar em roubo com violência imprópria. Professor, mas a vítima não se encontra no estado de ébrio e aí ele subtraiu a coisa? E aí eu tenho que dizer para você o seguinte, veja que não foi ele que provocou aquele estado. Beleza? Quando ele chegou no local, ela já se encontrava embriagada. Bacana, quando ele chegou no local, ela já se encontrava embriagada. Ele aproveitou, né, daquela situação de vulnerabilidade e subtraiu seus bens. Veja que aí eu tenho furto e não roubo. Legal? Vocês estão aí me acompanhando? Estão me acompanhando? Posso continuar? Estou jogando duro, sim ou não? Vamos lá? Não estou vendo aqui mensagens dos adelantes. Bacana? Legal, então. Eu continuo, né? Eu continuo porque agora eu tenho que fazer referência ao chamado roubo de uso. Roubo de uso. Será que é possível, né, a figura do roubo de uso? Veja que o roubo eu tenho que ter, né, como o furto, eu tenho que ter o dolo, né, de assenhoramento. Ou seja, eu tenho que ter a vontade de me tornar proprietário do bem. Não é isso? Agir como o proprietário fosse. Beleza? Eu quero me tornar proprietário daquele bem.
Bacana? Então veja, quando eu trato do roubo de uso, eu tenho a subtração, eu tenho a violência ou grave ameaça, mas veja que vai faltar o dolo de ter a coisa para si. Será que como ocorre lá no furto, eu posso ter a figura do roubo de uso? Será que o tício, quando ele subtrai o veículo do mévio mediante violência ou grave ameaça, para usar aquele veículo num casamento, que ele quer ir lá no casamento, bater umas selfies lá, com o carrinho lá do mévio, será que há que se falar no delito de roubo? Rapaz, ele entregou o carro na sua integralidade. Veja que o carro, ele entregou o carro como ele, no mesmo estado em que ele subtraiu aquele veículo. Não bateu, tranquilo. Devolveu, valeu aí, usei aí da violência grave ameaça, mas toma aí, ó, carro aí de volta, né? Desculpa aí alguma coisa. Veja que uma primeira corrente entende que há sim a possibilidade do roubo de uso. Veja que quando eu trabalho com roubo de uso, veja, essa corrente capitaneada inclusive pelo professor Rogério Greco, ele entende o seguinte: o agente deve responder apenas pelo delito de constrangimento ilegal e não de roubo. De roubo por quê? Porque falta o dolo de assenhoramento, ou seja, o dolo do agente de se tornar proprietário do bem. Beleza? Então, para o professor Rogério Greco, quando você trabalha com roubo de uso, o agente deve responder por constrangimento ilegal. Então, há a possibilidade do roubo de uso e o agente deve responder pelo constrangimento ilegal. Perceba bem, o Greco segue essa corrente, né? Veja que ele é minoritário. Ele é minoritário porque a maioria da doutrina e aí o posicionamento firme do STJ, inclusive em decisão recente, e eu passo julgado, bacana, entendeu que o roubo de uso configura roubo. Não há que se falar na figura do roubo de uso. Veja que há sim um comprometimento, né, aí, da integridade física da vítima. Perceba bem. Então veja que para o STJ não há que se falar não há que se falar na situação de roubo de uso, ou seja, o roubo de uso, se o agente empregou violência ou grave ameaça apenas para usar a coisa, beleza? E ele devolveu, vai responder por roubo. Trata-se de crime complexo, não há que se falar do roubo de uso, como ocorre lá no furto, né? Lá você tem a figura do furto de uso. Mas veja que o furto, né, o furto não é um crime complexo, beleza? O roubo é um crime complexo. Querendo ou não, quando ele emprega a violência, já comprometeu lá a integridade física da vítima, não é isso? Olha aí, um bem já foi violado. Bacana, tranquilo, legal. STJ, vou aqui passar o julgado para vocês. Quinta turma, recurso especial 1323275, Goiás. Quinta turma, recurso especial 1323275, Goiás, 24/4/2014, entendendo que não há possibilidade aí da figura do roubo de uso. Bacana? Tranquilo, então comecei a jogar duro e eu continuo nessa pegada. Eu continuo nessa pegada porque eu tenho que indagar, né, a vocês que estão aí me assistindo, e perceba que eu não estou recebendo as mensagens aqui, mas eu acredito que vocês estão aí me assistindo, né, estão ouvindo aqui o que eu estou falando. Bem, e o roubo? Será que é possível a aplicabilidade do princípio da insignificância quando eu trato de roubo? É claro que não, né? Veja que você tem uma maior reprovabilidade da conduta, veja a subtração da coisa, ela ocorre mediante o emprego de violência, grave ameaça, conduta altamente reprovável, beleza? Então não há que se falar na aplicabilidade do princípio da insignificância quando eu trato do delito de roubo. Legal? Bacana. Veja lá no artigo 155, perceba bem, parágrafo 2º, artigo 155, parágrafo 2º. O artigo 155, parágrafo 2º, trata da figura do furto privilegiado. O artigo 155, parágrafo 2º, diz o seguinte: se o criminoso é primário e é de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode substituir a pena de reclusão pela detenção, diminuí-la de 1 a 2/3 ou aplicar somente a pena de multa. Perceba bem
quando o artigo fala se o criminoso é primário e é de pequeno valor a coisa furtada, esse pequeno valor, né? Veja que não pode ultrapassar um salário mínimo, beleza? Eu estou aqui falando do furto privilegiado. E aí vem a pergunta, será que é possível a figura do roubo privilegiado? Perceba posicionamento firme de que não é possível a figura do roubo privilegiado. Então, se o agente empregou violência ou grave ameaça durante a ação para subtrair o bem, esse bem é de pequeno valor, não há que se falar da figura do roubo privilegiado. Ou seja, não há possibilidade, olha, da diminuição de pena. Entenderam ou não? Então você não pode aí utilizar uma analogia em Bonaparte e puxar o privilégio previsto aqui no artigo 155, parágrafo 2º. Beleza? E aplicar no roubo, porque não é possível a aplicação do privilégio, beleza? Não há figura aí, então, do roubo privilegiado. Legal? Bacana, tranquilidade. Roubo versus crime impossível. Roubo versus crime impossível. Será que há essa possibilidade? Perceba, se o agente ele aborda a vítima, né? Abordou a vítima, beleza. A vítima não tem qualquer tipo de, não tem qualquer valor, né? Não tem qualquer valor, né, nos seus bolsos, né? Não tem aí carteira, não tem nada. Relógio, não tem nada. Tá zerado, tá zerado. Em relação ao roubo, eu posso ter sim crime impossível. Legal? Eu posso ter sim crime impossível. Veja, professor, então como vai ocorrer isso? O agente não responde por nada? Em relação ao roubo, crime impossível, porque ele não tem um patrimônio a ser subtraído, mas o agente vai responder pelo delito de constrangimento ilegal, por exemplo, se ele utilizou da violência, da ameaça, não é isso? Olha, há que também falar que ele pode responder aí lá pela lesão corporal, beleza? Lesão corporal. Então, perceba bem, veja que em relação ao roubo, o crime vai ser impossível, porque ele não tinha, né, valores em dinheiro, ele não tinha qualquer patrimônio a ser subtraído, beleza? Então, se cair uma questãozinha na sua prova, você tem que trabalhar nesse sentido, da possibilidade do crime impossível em relação ao delito de roubo. Pessoal, o que eu vou fazer, né? Eu fico aqui, eu não estou interagindo com vocês, né? Eu não gosto de ministrar aula assim, sem verificar o adelante focado jogando duro. O que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, eu vou sair e vou entrar novamente, beleza? Segura então aí, já vou voltar, né? Vamos lá, jogando duro, não gosto de ficar sozinho, adelante focado.